Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um podcast Papo de A a Z e hoje eu tenho o prazer de receber meu amigo Lucas Moreira, que é formado em Ciência da Computação e vai trazer o desdobramento das IAs e como isso está impactando a vida da sociedade de forma geral, decisões políticas, guerras. Lucas, seja muito bem-vindo, meu amigo. Uma boa noite, fique à vontade, a casa é sua. Boa noite, Azenilton. Boa noite, os ouvintes. E muito obrigado, primeiramente, né? Muito obrigado pelo convite, pelo segundo convite, né? Bora lá. Lucas, a gente se vê, a gente ouve, né, falar muito sobre IAs, as inteligências artificiais. Para quem ainda olha para a inteligência artificial como algo futurista, onde exatamente estamos hoje nessa questão das IAs? Primeiro, né? O futurismo, né, a gente tem que primeiro botar um ponto aqui onde a gente imagina que vai chegar e aonde a gente realmente chega, né? Geralmente a gente aponta para, sei lá, uma direção e acaba indo para outra, né? Aponta para uma determinada quantidade de evolução e depois não vai tanto ou vai muito, né? Vou recapitular um pouquinho aqui, eu acho que eu lembrei do caso dos veículos autônomos, né? Carros autônomos que a gente teve ali, acho que 2016, mais ou menos, né? Umas promessas desses carros, né? Esperava-se que em 3 a 5 anos tivesse aí domando o mundo, isso não aconteceu, né? Isso até agora está quietinho ainda como estava antes. E por outro lado, né, hoje em dia com essas IAs aí, tipo chat GPT e tal, é, não teve tão assim essa lentidão, né? Começou ali mais ou menos, né, ganhar a graça do público em 2022, 2023, mas do ano passado, 2025 para cá, deu uma grande crescida, né? Um boom mesmo de evolução, né? E aí a questão é até onde a gente chega, né? Até onde a gente chega daqui 5 anos, daqui 10 anos. Enfim, tá uma corrida muito quente ainda para poder, sei lá, bater o martelo e dizer, não, a gente consegue chegar até aqui, ou consegue chegar até lá. Eu vejo ainda que a gente vai ter alguns avanços, né? Mas vai chegar um momento aí que vai bater um platô. Hoje em dia, todos os avanços que a gente está tendo é praticamente subsidiado aí pelas próprias big techs aí, né? Então, assim, né, aquela versão futurística que a gente tem, né, de IA fazer tudo e tal, não sei o quê, né, eu não acredito que seja algo tão cedo ainda não. A gente vai, talvez, aí, melhorar bastante as IAs que a gente tem, né, os modelos de LLMs que a gente tem, que geralmente são mais modelos dedicados, né, para alguma coisa específica, né, modelo de texto, de áudio, de vídeo, né, ou às vezes multimodal, mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas acredito que não chegaria muito aquelas AGI, né, que é o tão esperado aí, né, a inteligência artificial geral. Se a gente traçar uma linha no tempo, a gente teve a grande, talvez o grande avanço até então, que foi a internet. Você considera hoje a IA ou as IAs um avanço maior do que foi essa chegada da internet? Eu sempre paro para refletir sobre isso daí, porque a IA hoje em dia ela é uma ferramenta de trabalho. Tá? Acho que depois a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que é a IA no dia a dia, mas ela é uma ferramenta de trabalho. Só que é uma ferramenta de trabalho um pouquinho mais diferente, né? Não é exatamente como, sei lá, né, você falou a chegada da internet, vou voltar um pouco antes, né? Chegada talvez de máquinas agrícolas, chegada de, sei lá, um camponês que arava a terra com arado,
ele consegue substituir ou dar um impulso maior com um trator, né? Antes ele fazia a colheita de alguns frutos com uma máquina, aí ele substitui por uma colheitadeira. Então, se você dá um avanço maior, só que foram avanços que a gente teve em trabalho braçal. Então, é diferente do avanço que a gente está tendo agora. A gente está tendo um avanço de tarefas repetitivas, mas que não é tão braçal necessariamente. Às vezes, precisa ali de um raciocínio, de um intelecto, de uma tomada de decisão. Então, eu vejo até como um avanço maior, né? E a chegada da internet, ela de fato teve, foi o pilar para isso a funcionar hoje, né? Foi um avanço no sentido de conectar o mundo praticamente, só que eu acho que ela foi mais gradativa, né? Foi talvez uma década ou mais de uma década aí para você começar a perceber os avanços, né? E as que a gente tem hoje, né? Foi num curto período de tempo. Se você pegar aí, praticamente eu acho que resumiria em 3 anos, 3, 4 anos no máximo. E para os nossos ouvintes, muitas pessoas ainda não têm essa familiaridade com as IAs. O que ele precisaria, essa pessoa precisa aprender sobre IA hoje? Ah, tá, uma pessoa leiga que não usa, não conhece muito, Isso, que não trabalha com tecnologia. as IAs hoje em dia, elas estão cada vez mais fácil para chegar na linguagem, para, de fato, o uso dela ser uma linguagem natural, enquanto antes desses modelos, né, a gente precisava de uma linguagem específica, de um comando específico, de uma habilidade específica para dar um comando para uma máquina, para um computador, para fazer uma tarefa. A IA, não, ela consegue, né, receber esses comandos com linguagem natural, né? Então, de fato, a pessoa às vezes não precisa saber muita coisa. Ela conversa ali com um chat GPT ou qualquer um outro como se fosse uma pessoa normal, né? A usabilidade em si fica muito fácil, né? Eu acho que o que ela precisa saber tá além da usabilidade, né? Tá no sentido de, se eu estou mandando uma foto minha para ir para lá, né? Quais cuidados eu tenho que ter? Você vê aí que tem inúmeras, né? A gente sempre fala mais chat GPT, que é o cara que chegou primeiro, digamos assim, na boca do povo, né? Assim como um stream você tem Netflix, transporte aplicativo você tem Uber, quem chega primeiro ali ganha fama, né? Mas tem vários. Eu diria que a preocupação maior não é nem na usabilidade, é no que tem por debaixo, né? Você tem diversos tipos de assinatura, mas se você olhar aí, a maioria esmagamente do público usa a versão gratuita, né? A versão gratuita, quem está pagando a conta, né? Quem está pagando a conta desse produto? Enfim, então, você está pagando de alguma forma, provavelmente com seus dados, então com suas fotos, com suas informações. Isso tudo é uma preocupação que a gente não tem no dia a dia, mas eu acho que essa é a principal preocupação que um leigo precisaria ter, né? Do que está mandando informações sensíveis. Enfim, eu acho que é mais essa preocupação do que está acontecendo, o que estão fazendo com meus dados, né? Não só informações, mas o modo de viver, o hábito das coisas que faz ali e tal, do que a usabilidade em si. A usabilidade você usa hoje como se fosse seu estagiário ali, que você pede e ele te dá. É importante você tocar nesse ponto, principalmente, porque quando se fala do uso da usabilidade gratuita, de certa forma está havendo um treinamento, seria isso? Exatamente, exatamente. Uma das formas, né? Primeiro, se você usa a versão gratuita, o seu uso os seus dados ali está sendo usado para melhorar os modelos ou treinar novos modelos que vão ser lançados. Inclusive, né, é muito comum.
Eu não sei como que está hoje no chat GPT, mas ele fazia muito. Você fazia uma pergunta, ele te dava duas respostas em coluna e mandava você escolher qual das duas ficou melhor, né? Aquilo ali Acontece assim ainda. acontece ainda, né? Porque assim, Sim. eu digo que eu não sei muito, eu usei bastante chat GPT, mas como eu uso para trabalho, eu acho que boa parte do tempo eu estou usando para trabalho, então eu uso as tecnologias de LLM, de modelos, enfim, de agentes de tudo que a empresa disponibiliza para a gente, e geralmente tudo pago. Por que, né, tudo pago? Porque quando você paga essa assinatura, geralmente você pode pedir para eles não coletarem os dados. Então, você paga com dinheiro, não com seus dados, né? Então, não tem essa votação, né, de, de tipo de resposta. Ele sempre vai te dar lá. Mas, enfim, os seus dados ali tá sendo usado de fato para melhorar os modelos e treinar novos modelos. E a preocupação, assim, com a questão da imagem, né, que muitas vezes as pessoas pedem, principalmente quando surge aquelas que todo mundo faz, aqueles modelinhos de Instagram e tal. Sim, né? A questão de preocupação, né? Isso aí é justamente ninguém tem, né? Eu estou colocando aqui como se fosse um aplicativo que eu coloco a foto, o próprio aplicativo ali desenha, né? Vou botar uma foto aqui no modelo Turma da Mônica, modelo mangá, modelo não sei o que, né? Estilo não sei o que. Mas na realidade a sua imagem está indo lá para um data center, um servidor fora do Brasil, que vai ser processado, vai te dar um feedback, vai te devolver o que você pediu, né? Uma arte, uma caricatura, seja lá o que for. Se você gostou ou não, você geralmente vai dar o feedback. Isso daí ele está aprendendo, está guardando lá e está usando essas imagens para treinamento, né? Vai estar usando a minha imagem para fazer, sei lá o quê, alguma coisa macabra que alguém pensar? Não, necessariamente não. Ele vai estar usando para treinar mesmo, né? Mas é o uso de sua imagem ali dentro. E mudando um pouquinho agora, indo para a área para mais técnica da inteligência artificial. A gente tem um salto da IA generativa para a IA de ação. Assim, exatamente, explica para nossos ouvintes, Lucas, a diferença entre uma IA generativa e um agente de IA. Como eu falei, né, ela evoluiu bastante nos últimos 3 anos para cá. Quando eu comecei a usar falar um pouquinho da minha vida de trabalho aqui, que acho que vai ser mais fácil eu dar exemplos, né? Mas quando eu comecei a usar, eu ia para um chat, né? Gemini ali do Google, que a empresa disponibilizava, e assim como as pessoas usam o chat GPT e tal, eu tinha que explicar meu contexto, né? Eu tinha que resolver um problema, né? Então eu ia explicar meu contexto, pedir ajuda para resolver uma solução, ficava discutindo, né, no chat ali. Então você tinha que criar um prompt bom, né? Para quem não sabe, prompt nada mais é do que aquela mensagem que você manda ali no chat GPT, né? Então, vamos supor, eu quero fazer não é da minha área, mas eu vou falar aqui de área de contabilidade, né? Eu olho para a Zenilton, só lembro de contabilidade. Quero fazer um cálculo trabalhista, né? Então eu ia lá no ChatGPT, no Gemini, né? Haja como um contador especializado em tal área, né? Dado um trabalhador e tal, vou colocando as informações dele e depois no final, né? Com tanto tempo de serviço, não sei o quê, agora eu quero que interprete essa situação, vou lá e dou a situação. Isso daqui, né? Era o que se usava muito há 2, 3 anos atrás. O que mudou hoje por exemplo, para o uso de muitas pessoas, muitos profissionais com agentes de IA, por exemplo, né? É você ter, de fato, depois eu posso explicar aqui o que é um agente em si, né? Mas você ter agentes especializados em determinadas tarefas, né? Isso daí já não é mais você ter uma interface de você pedir alguma coisa, né? Mas, por exemplo, você pode ter um agente que ele fica conectado no seu e-mail, que fica conectado no seu WhatsApp e no portal da sua empresa que atende os clientes, né? Então, sempre que recebe uma
demanda, uma mensagem, ele interpreta, toma uma decisão, faz alguma ação, né? Então, ele consegue te ajudar bastante em automações. Você tem agentes hoje em dia que você integra ele em alguma ferramenta de trabalho, enfim, ele consegue ser mais proativo para a execução de tarefas do que o outro, que ele era um cara solícito, né? Era uma interface que você ia lá, dizia o problema, era um guru, você dizia o problema e pedia ajuda na solução. O agente não, a gente, você pode também conectar a gente em chats, em diversas coisas, mas ele é mais amplo para você conectar ele em vários meios que você quiser, né? Tá, por exemplo, no meu dia a dia, né, quando eu faço uma determinada tarefa, quando eu vou entregar para um colega revisar, né, no passado, sempre quando eu fazia, a gente tem revisão de pares e tal, um colega revisa o que eu fiz. Hoje em dia, antes de um colega revisar, eu passo por uma fila de uma meia dúzia de agentes que revisam, né? Ah, por que não é um só? Porque eu tenho agentes especializados em cada área. Por exemplo, voltando aqui para o caso de rescisão, eu posso fazer uma rescisão e aí, antes de eu mandar para o meu cliente, eu mando para meus agentes, meu time de agentes. Então, eu tenho um agente ali que é especialista em INSS, eu tenho um agente que é especialista em cálculo trabalhista. Eu sei que parece ser redundante, mas eu estou botando termos aqui para você entender que você pode ter agentes especializados em cada coisa. Então, ele foca exatamente naquilo que ele é especializado e eles trabalham em paralelo e tal, e te dá um aval. Falei demais, a garganta ficou seca. Mas é isso. Tá? Ele, não sei se deu para entender, se eu enrolei demais. Deu sim para entender, Lucas. Agora, só uma curiosidade: quando você fala de agentes de IA, qualquer IA dessas que estão disponíveis, eu consigo criar um agente? Geralmente essas IAs que a gente tem por aí, né, é uma interface para um modelo de LLM. Né? O modelo de LLM, imagine como uma caixa preta. Você dá uma entrada e ele te dá uma saída. Ele não tem memória, ele não preserva estado do que fez, do que não fez, ele não tem histórico, não tem nada, ele só tem uma entrada e uma saída. Então, essas interfaces tipo o ChatGPT, é mais ou menos isso. Você coloca uma entrada lá, ele manda para essa caixinha preta e pega a saída e te devolve. Quando você manda a segunda iteração, ele vai mandar o histórico ali que você tem da conversa, entra na caixa preta e sai. Porque esse LLM, esse modelo de LLM, ele é uma caixa preta que simplesmente gera uma saída a partir de uma entrada. Né? É esse carinha aí que você tem também por detrás de um agente. Né? E então a resposta de forma simples é: qualquer uma dessas que tem aí tem um modelo de LLM por detrás, e esses modelos, qualquer um desses daí, você consegue sim colocar no seu agente. Inclusive, você pode criar vários agentes com modelos diferentes. Né? Você pega geralmente, né, quanto melhor o modelo, mais caro ele é, mais pesado ele é para rodar. Então, você pode criar agentes diferentes com modelos diferentes para fazer tarefas diferentes. Ah, por que eu não pego simplesmente o melhor, mais caro para fazer tudo? Porque não tem bolso que aguenta, né? Então, para tarefinha simples, que precisa só mesmo de uma revisãozinha simples, que o erro não impacta tanto, você usa um modelo mais barato. Para uma tomada de decisão que talvez pode falir sua empresa ou não, você coloca um modelo maior lá, né, no agente para tomar uma decisão. E a questão da confiabilidade dessas tomadas de decisões dos agentes, como quem está por trás, né, ou seja, a empresa ou a pessoa comum, vai ter confiança? Como checar que esse agente está trabalhando da forma que ela gostaria que tivesse? Primeiro, né, a ideia é que você não confie 100% neles. Né? O objetivo principal
esses agentes é agilizar a tarefa e o ser humano seja um revisor depois. Né? Pensar que, por exemplo, uma área médica, você tem faz uma análise de um exame lá e dá que a pessoa tem uma determinada patologia. Né? Você não vai só imprimir uma determinada doença, né? Você vai imprimir aquele resultado e entregar para o paciente. Não, a ideia é que a equipe revise, né? Ah, mas se eu tenho uma equipe para revisar, então para que eu quero? Porque você não precisou analisar e tal, você já deu mastigado, tá? Por exemplo, você tem um, um sistema, né, na sua empresa e tal, ao invés de você ter um analista que vai passar um mês procurando uma falha de segurança, você simplesmente roda um agente desse daí, encontra, e o analista só vai lá e comprova que de fato que aquela dali de fato que ele encontrou existe, que aquela outra ali é um falso positivo, enfim, já entrega mastigado e a pessoa vira, o ser humano passa a ser o revisor, né? Então a confiabilidade vai sempre sendo ali do ser humano como revisor. E aí casa um pouquinho com o que eu falei de questão de preço, né? De você usar agentes melhores ou maiores, porque vai depender de como você precisa, né? De revisão daquela determinada ação. Se é uma tarefazinha, pronto, você tem um agente pessoal que lê os principais sites de notícia de manhã ali, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, e vai te mandar um resumo no teu WhatsApp de coisas que você gostaria de ouvir. Se ele errar, ele foi, poxa, vou mandar aqui resumo do jogo do Bahia. Beleza. Você vai ter algum prejuízo? Não, simplesmente tomou conhecimento de alguma coisa do jogo do Bahia. No outro dia ele manda do seu time lá e tal. Mas no dia que ele errou, não tem prejuízo. Então, não é algo que você precisa estar revisando. Mas se você tem um agente que fica, sei lá, revisando seus exames de uma clínica, né, dos pacientes e dando alertas de quando deu alguma coisa ruim, alguma coisa que não foi muito legal, né? Aí sim você precisa de um revisor. Então depende muito da tarefa que o agente está fazendo para você saber se você confia nele 100% ou não, né? No geral, nunca confie, mas existem tarefas que não tem problema se ele passar. Dentro dessa linha de raciocínio sua, o agente de IA, ele a gente pode, não sei se afirmar, mas no momento pode dizer que ele não vai substituir o profissional. Eu acredito que não. Eu vejo mais ele como ele não está para tomar os empregos, mas está para mudar a forma de trabalhar. Tá? Assim como eu falei, né, no passado, você usava um arado, você usava uma foice para limpar um terreno. Né? Hoje em dia você não tem mais a foice, você tem uma roçadeira. Então, o cara que usava uma foice demorava uma semana para limpar um terreno lá, né? Às vezes com a roçadeira, eu não tenho aqui noção de quanto tempo ele gastaria com a roçadeira, mas talvez um dia, não sei. Então agiliza o trabalho dele, né? Significa que a roçadeira tomou o emprego dele? Não, ele precisou se qualificar, né? Até a habilidade lá de operar uma roçadeira para poder fazer. Aqui um exemplozinho simples, mas para pegar o gancho, né? Hoje em dia, a IA não acredito que vai chegar um ponto, ó, a partir de amanhã, toda essa categoria está demitida e a IA entra. Não, essa adoção ela é aos poucos, a mudança da profissão é aos poucos e o profissional vai se adaptando. Né? Aquele que não se adaptar, obviamente, ele vai migrar de carreira por bem, por interesse próprio ou porque vai ser expurgado, né? Digamos assim. Né? Eu mesmo vejo muito a forma que eu trabalho no dia a dia. Mudou do que eu trabalhava há 2 anos atrás, 3 anos atrás, para a forma que eu trabalho hoje. Mudou muito, muito, muito. O uso de IA no trabalho é diário, diário. Não tem um dia assim que eu não use. E se a gente pudesse fazer uma projeção, do futuro, daqui 2, 3 anos, seria possível a gente, eh analisar que um agente de IA pode executar
O que ele pode executar, na verdade, sozinho, se a gente fizer a questão da evolução daqui 2, 3 anos, o que ele poderia executar sozinho, talvez sem, nenhum tipo de comando ou de prompt? Tá? Uma, uma das limitações que a gente tem da IA hoje é contexto, né? Você vê muito falando aí, né? Lançou um modelo novo de 70 bilhões de parâmetros, 300 bilhões de parâmetros. Saiu o primeiro com 1 trilhão de parâmetros. Tal. Cada modelo desse daí, ele tem uma janela de contexto, né? É o quanto de memória ele consegue guardar ali na hora de processar a sua informação. Então, a depender da tarefa, você vai precisar de mais ou menos contexto. Né? Uma tarefinha simples, que é você dá um texto e pede ele para extrair o nome dos personagens daquele texto, a janela de contexto é pequena. Mas quando você precisa de uma tarefa que precisa de muito mais contexto da empresa, contexto do mundo, de noções de ferramenta, de tudo que for, aí ele começa a fica mais difícil de saber. Então, a gente fica meio limitado nessa questão do tamanho da janela de contexto. Há especialistas aí que dizem que a forma que os modelos têm hoje, né, praticamente muitos aí usam como é que eu vou dizer, né, uma forma de trabalhar semelhante, né, que foi como se tivesse chegado meio que no limite, né? Assim, eles aumentam e tal, mas como é que eu vou dizer? Para não enrolar muito aqui, né? Talvez a maior esperança da gente ter algumas coisas melhores seria descobrir formas diferentes do que se está sendo feito hoje, né? Não usar o GPT, o Gemini, sim, mas desenvolver alguma coisa nova. Nesse quesito de, beleza, mas com o que a gente tem hoje, se for melhorando e tal, dá para fazer alguma coisa sozinho? Eu acredito que ainda vai precisar de revisão, porque ela ainda alucina bastante. Um modelo de LLM ainda continua sendo um modelo probabilístico, né? Dado a entrada, ele te dá ali uma saída com a maior probabilidade de ser correta. Então, eu não vejo, eu ainda fico naquela outra, né? A depender da quantidade de informação que você passar para ele, quanto mais contexto ele tiver, maximiza a chance de ele acertar. Quanto menos, né, ele vai errar, né? Então, continua sendo tarefas críticas, você vai precisar, de fato, do humano ali para poder revisar e tal. E é isso, tá? Quando você fala, sobre precisar do humano para revisar, a gente vê muita crítica em relação a diria, talvez um exagero, principalmente, em estudantes que estão em formação, no dialeto popular, meio que coloca as IAs para brigar e quem cospe o melhor texto ganha. Você não vê assim, uma preocupação ou de repente desse pensamento crítico humano, porque quando você coloca que o humano para revisar, será se esse humano não vai revisar também com outra IA? Essa é uma preocupação curiosa, né? Assim, é uma preocupação pertinente. Eu fico muito preocupado também com o que vai ser das gerações que não conviveram com o mundo sem IA. Né? Por exemplo, a gente sabe o que é um mundo sem internet. A gente conhece um mundo offline. Existem pessoas, adultos já hoje, que não conhecem o mundo offline. A gente não conhece a depender de onde morou, ainda conhece o mundo sem energia elétrica, né? Mas existem pessoas hoje em dia que viveram numa época sem energia elétrica para depender do lugar. Enfim, né? Você começa a ter essa diferença. Mas voltando aqui para a sua pergunta inicial, tem sim
tem um risco de atrofiar, né, o senso crítico, tem as preocupações das novas gerações, né, como que você vai desenvolver senso crítico, como que vai desenvolver habilidades. Eu acho que o foco é não desenvolver habilidades como que a gente desenvolveu, mas sim já preparada para esse novo mundo de você tem IA em tudo. Mas não tem exatamente assim uma bala de prata, né? Infelizmente, né? De tipo, por exemplo, o ensino, né? A forma tradicional de ensino é muito fácil de burlar hoje em dia com IA, né? Mas você pode também, né? Aí vai muito também da instituição de ensino, dos pais, de tudo, de usar a própria IA a seu favor, né? Por exemplo, ao invés de eu pegar a IA e botar para responder um texto, para interpretar um texto, para tirar para fase, enfim, seja lá o que for, uma tarefa da escola, da faculdade, ele pode fazer o oposto, pedir a IA para fazer perguntas que envolvam o contexto que ele está estudando para o assunto daquela prova, né? Então, mas, de fato, tem que ter um senso crítico ali de isso acontecer, né? Essa geração nossa ainda que conviveu o mundo sem IA, vai ser meio que o guardião, né, dessas novas gerações de fazerem usar a IA pelo bem. Mas as novas gerações que estão por vir depois e depois, é muito obscuro ainda para sei lá, até para dizer como que vai acontecer as coisas. E vamos entrar um pouquinho nessa guerra, né? A nova Guerra Fria que se tornou essa disputa pelo protagonismo mundial das IAs. Quando a gente fala de inteligência artificial, normalmente pensamos em aplicativos, aquilo que chega nos nossos smartphone, tablet, etc. Mas por trás deles existe uma disputa gigantesca, envolvendo principalmente Estados Unidos, China e a guerra dos chips entre as empresas, assim, dados de bilhões de dólares. Existe realmente uma guerra tecnológica entre Estados Unidos e China? Tá. Primeiro vamos lá, né? Se você for olhar os principais modelos, principais empresas de ambas essas nações, você tem ali os Estados Unidos com Google, Meta, né, que é do Facebook, Google com Gemini, Meta com a Llama, tem a nova queridinha aí, né, Anthropic com Cloud Code. Na verdade, Cloud Code é a ferramenta, enfim, mas é o que mais está na boca da galera aí. Saiu recente até os modelos dele, Fable, saiu os Estados Unidos, depois foi lá e mandou tirar, enfim, lá. Mas, enfim, são modelos privados, né? Modelos que você paga uma nota alta para poder ter acesso, né, a essas tecnologias. A China, por outro lado, tem bastante mercado, bastante empresa que atua lá e faz uma digamos assim, entrega bem próximo do que os Estados Unidos, as empresas americanas têm entregado, por uma fração do preço, né? Enquanto você tem modelos top de linha nos Estados Unidos sendo vendido a, se não me engano, 10 a 15 dólares por milhões de token, você tem modelos próximo a isso na China sendo vendida a centavos de dólares, ou 1 ou 2, 3 dólares, alguma coisa assim, por milhões de token, né, que é a forma de medida. Então, de fato, existe sim essa corrida, né, para ver quem ganha isso daí. E enfim, não tem. Quem tem mais bala na agulha ali, né, digamos assim, vai conseguir continuar lutando, mas de fato tem essa corrida e é super comum, né, essa disputa aí de tecnologias entre Estados Unidos e China não é de hoje que acontece, né? E a gente ouve muito no noticiário
falando sobre a questão de chips, né. Recentemente, ou algum tempo atrás, os Estados Unidos, proibiram, né, a Nvidia de vender chips para a China. Qual o tamanho dessa importância? Aliás, qual a importância desses chips, no desenvolvimento dessa tecnologia? Eh, eu vou ampliar um pouco mais para até para questões de linguagem mais popular, né, a questão de memória RAM, placa de vídeo, que são as principais peças que você vai ver, né, no dia a dia. Primeiro, né, voltando para a execução de um modelo desse daí, né, de uma IA dessa daí, você não usa um computadorzinho qualquer, você precisa de uma placa de vídeo boa e bastante memória RAM nesse computador, para poder executar. Então existe de fato essa corrida, porque com a ascensão, né, da IA, cada vez mais as empresas precisaram comprar esses equipamentos, né, GPUs, TPUs, memória RAM, os próprios os processadores, né, tem os chips de processadores, enfim, é, é a corrida pelo recurso do que está por debaixo da IA. Então, tem de fato, sim, essa corrida. E a forma, né, dos Estados Unidos tentar bloquear ali para que não vender é de fato para que as empresas americanas consigam ganhar essa corrida aí da China. E hoje, Lucas, na sua visão, o domínio mundial econômico, vai chegar para a nação, para o país que dominar as IAs? Rapaz, belo questionamento, né? Eu não diria que só, né? Mas provavelmente vai ajudar bastante, porque quando você pensa, né, em domínio mundial, domínio monetário, então você de fato precisa que suas empresas sejam as top do mundo lá para poder conseguir arrancar dinheiro de todas as pessoas de todo mundo, né? Se você pensa em domínio bélico, você precisa ter os seus melhores equipamentos bélicos, né, para ganhar via guerra e tal, e esses equipamentos hoje em dia tudo aí com inteligência embutida, né? Se você quer um domínio de opinião, suas redes sociais precisam dominar, né? Quando eu digo suas redes sociais, não é o perfil de Azenilton, mas sim a rede social no qual o seu perfil tá inserido. Eu quero dominar, eu quero colocar aqui, né, hipoteticamente, os Estados Unidos quer defender uma campanha, sei lá, anti-aquecimento global, digamos assim, né? Não tô, é uma suposição, não estou dizendo que isso está acontecendo ou que não esteja. Mas o dono dessa plataforma, dessa rede social, enfim, consegue manipular para que opiniões favoráveis a isso daí apareçam mais, né? E uma mentira dita 1000 vezes vira uma verdade, né? Isso daí também já acontece bem antes dessa IA essa era de IA que a gente tem, né? Acho que desde a década passada a gente já vinha percebendo isso daí, esse domínio aí por rede social. Você falou sobre a questão de estratégia, né, estratégia de guerra. A gente está vendo uma corrida tecnológica que já se tinha há um tempo atrás, mas hoje a gente está vendo a questão de armamentos muito mais precisos e comandados por inteligência artificial. Como você, vê, assim, uma possível guerra, envolvendo potências mundiais que dominam essa inteligência artificial? Tá. Eu acho assim que as guerras, como a gente
tá tendo ali entre Rússia e Ucrânia, Segunda Guerra Mundial no geral, né? Eu acho que talvez seja a última, se vier a acontecer, seria a última, porque todo mundo ali tem uma bomba nuclear, ou diz que tem, né? E na hora que um maluco apertar, os outros tudo aperta, e aí pronto, acabou. Acabou a brincadeira, não tem mais planeta. Mas enfim, eu acho que não, eu imagino, espero que não chegue nesse ponto, né? Mas eu acho que as guerras elas estão de uma forma um pouco mais diferente, né? Como você falou, né? O domínio da tecnologia, você consegue fazer guerras de outra forma, você consegue fazer primeiro, voltando, né, para a questão de rede social, você consegue via manipulação de massa, domínio de tecnologia, né? Quando você pensa hoje em dia em infraestrutura, por exemplo, né, de data centers, você já pensa logo nas big techs dos Estados Unidos, né? Tá, mas é que já estou fugindo para a questão de domínio de mercado, né? Não em questão de guerras. Eu vejo mais nessa questão de mais voltada para a Guerra Fria, né? De possíveis ameaças, de blefs ali, do que de executar mesmo, né? Tipo, vamos supor, os Estados Unidos picarem um foguete lá na China, né? Um míssil. Acho que se algumas coisinhas dessa daí vêm acontecer, eu acho que seria a última. Eu não seria melhor pessoa para falar de geopolítica, mas, enfim, eu acho que com a IA vai mais um pouquinho de tentar dominar, né, mercado, tentar dominar a massa, enfim, mais essas questões assim. Mais para a Guerra Fria, mais para o blefe, mais para essas coisas. Intimidação. Recentemente, com a chegada de Trump ao poder, a gente viu, uma parte disso, dessa demonstração de talvez de controle, de domínio de massa, que foi a questão do TikTok, nos Estados Unidos, que chegou a ser proibido, e aí eu não sei se foi vendido para a parte para americana. Como é que ficou isso, você sabe nos dizer? Rapaz, assim, quando eu vejo as notícias e tal, né, de lá, chega a ser irônico às vezes, né? Por exemplo, teve recente a questão do Pix, né? Ele lá arretado um Pix no Brasil, porque o Pix no Brasil é ruim para as empresas americanas, né? Mas, tipo assim, é bom para o brasileiro não paga taxa, não precisa de suas informações indo para o exterior, mas lá ele olha para o próprio umbigo a um ponto de nem pensar, pô, é em outra nação, é coisa de outra nação, eu não preciso importar. Mas para os Estados Unidos em si, eles são bem patriotas, bem olhar para o próprio umbigo e como se fosse realmente de fato do mundo, né? Para o TikTok funcionar lá, eles exigiram que as operações dos Estados Unidos do TikTok fosse vendido para uma empresa de lá para poder funcionar. E se não me falha a memória, acho que chegou a concluir isso daí, tá vendendo. Também ficou um pouco mais por fora desse caso. Mas ou vendia a operação deles lá nos Estados Unidos, ou ficaria de fora. Mas eu também não, eu fiquei, até onde eu tinha lido, parece que eles iam desenvolver uma versão do aplicativo específica para ser usada lá e tal, mas te confesso que eu não acompanhei de perto essa questão do TikTok, não. Mas eles são muito nisso daí, né? Tipo, sei lá, qualquer decisão que qualquer país tome em prol do próprio país, se por algum motivo não for benéfico para eles lá, se retam, né? E o Brasil, Lucas, como é que tá? O Brasil está assistindo tudo isso ou tem, um espaço relevante nesse desenvolvimento? Tá. Eu, assim, infelizmente o Brasil não tem nenhuma empresa de IA que esteja
no top aí do mundo, né? Mas a gente tem empresas que têm usado muito como produto, né? A adoção das IAs no produto. Você tem Nubank, por exemplo, você tem, acho que bancos, Nubank, Itaú, tem usado bastante. É, iFood, enfim, muitas dessas empresas grandes no Brasil já estão usando, né, nos próprios produtos, sei lá. O Mercado Livre não é do Brasil, é da Argentina, mas a operação deles no Brasil eles usam também bastante. De desenvolvimento, eu não vejo nenhum assim a nível mundial, como eu falei. Tem uma empresa que eu queria destacar aqui que se chama Maritaca. Eles têm modelos de IA, não é o top do mundo, mas eles têm modelos de IA focado no contexto do Brasil. Então, é muito bom, porque quando você pede, por exemplo, para uma dessas IAs aí, faz alguma pergunta, não vou lembrar alguma pergunta específica aqui, mas eles vão ter muito contexto do mundo e menos do Brasil. E essa maritaca, ela tem mais, ela tem contexto do Brasil, então ela é muito boa para a língua portuguesa. Se não me engano, eles fizeram o benchmark deles com respondendo provas do Enem, e eu acho que foi melhor do que as concorrentes do mundo. Enfim, você tem, eu acho que eu não tenho usado, assim, eu usei muito a Jus Brasil quando eu trabalhava em contabilidade, né, de lá para cá eles evoluíram bastante, mas é uma empresa aí que trabalha com processamento de texto, tem bastante coisa aí, eu imagino, por debaixo. E é isso, né? Então a gente não está de fora da corrida, apesar de eu não citar aqui nenhuma empresas, existem empresas assim de que estão nessa corrida aqui no Brasil, mas que não está grande, não está lá no top 10. Mas a gente não fica de fora na usabilidade. Estão colocando muito para produto. Isso aí está me enchendo o saco, inclusive, né, que vai até para uma outra vertente, que é como o software tradicional está morrendo e você está tendo muito software hoje voltado a como se fosse alguma coisa de IA ali dentro, né? Você vai no Nubank, se não me engano já tem, deve ter quase um ano que eu não faço transferência no Nubank como antigamente, né? Que eu selecionava ali o contato, o valor e mandava enviar. Hoje em dia tem um Certo. campozinho aberto lá que É. eu coloco em linguagem natural. Mandar para Zenilton, os, sei lá, R$ 150, e aí eu vou e mando enviar. Enfim, ele vai lá e busca. Eu tenho usado muito isso daí. Né? Tem gente que é mais, não vou usar esse negócio de IA, não, e não usa, faz da forma tradicional. Né? Mercado Livre sempre teve lá no site deles, no aplicativo, o lugar de você buscar. Né? Eu estou pesquisando aqui agora um tablet. Você digitava tablet, ele listava. Você ia no filtro, preço até R$ 1.000, né? Porque eu estou sem dinheiro para comprar, então eu quero um tablet. Aí eu quero memória RAM de 16 GB, eu quero não sei o que, zero resultado, né? Porque você bota um filtro de qualidade boa, enfim. Hoje em dia ele já tem, né, um botãozinho amarelinho no canto, ou até lá em cima mesmo, que você começa a digitar, ele te dá a opção de você pesquisar com a IA. E aí você vai conversando com ela, ela vai te dando os resultados. Não precisa mais de um filtro. Então tenho visto muito essa adoção. E há quem gosta, há quem não gosta, tem algumas que estão adotando de uma forma boa, outras nem tanto, né? Já vi reclamações, por exemplo, aí no caso do Mercado Livre, para você cancelar uma compra ou devolver um produto, eram 2 cliques, você ia na compra, ia lá em outras opções e pedir devolução. Agora você tem que ir no chatzinho desse daí, conversar com o bot, e ele vai te perturbar para você não cancelar. Aí fica ruim, né? Mas enfim, gostando, não gostando, veio para ficar e a gente meio aceita, né? Vai adaptando e vai aceitando. Lucas, e entrando um pouquinho na questão física da IA, das IAs, o que existe por trás de uma inteligência artificial, né, em termos de estrutura?
Acho que tem muita gente que deve pensar logo no filme de Matrix, né? Aqueles os corpos conectados lá e tal. Mas não é bem isso, não. O que você vai ter, né, por uma estrutura física? A grosso modo, né, data centers, né, que é locais enormes com vários computadores lá dentro, com placa de vídeo, memória RAM, peças que você tem, né, no computador, só que em escala gigantesca, né? Então, a grosso modo é isso. Você tem isso daí, aí você pergunta, beleza, qualquer IA usa isso daí, né? Geralmente sim, né? A depender do tamanho do modelo, você vai precisar de data centers. Modelos menores, você não precisaria de um data center. Talvez um servidorzinho só na sua empresa conseguiria rodar, né? E você vai ter modelos menores ainda, que você conseguiria rodar num notebook gamer, né? Ou até mesmo num notebook comum da pessoa, né? Então eu posso instalar no meu notebook, rodar e abandonar o chat GPT? A resposta é não. Modelos pequenos geralmente vai ser para fazer alguma coisa bem específica, né? Os modelos top de linha que a gente tem aí, nenhum deles, infelizmente, não dá para rodar num PC comum. Você precisa de uma máquina, de um servidor, tal, né? Já entrando nessa seara aqui, eu queria até comentar. Eu estava olhando no início, uns 2, 3 meses atrás, né? Modelos melhor, valores de placas de vídeo para rodar minimamente uns modelos tops que existem aí, né? Por exemplo, não seria o Nano Banana do Gemini, ele do Google, é fechado, mas se existem modelos concorrentes aí, chineses, que é aberto, né, gratuitos. Eu também não falei isso, né, na guerra ali dos Estados Unidos com a China, a maioria dos chineses é open source, né, é código aberto. Você consegue ir no site deles, baixar e botar no seu data center para poder rodar. Nos Estados Unidos não, é fechado. Enfim, mas voltando ao caso do servidor, eu olhei, né, uns concorrentes aí do Namanana, alguma coisa assim, peguei uns modelos e fui investigar qual era o requisito mínimo para poder rodar. E aí eles me deram lá uma placa, um RTX, alguma coisa, e fui no Google pesquisar o preço, né? Então, para você rodar um modelozinho básico ali para gerar imagem, gerar vídeo, era o mínimo para você gerar vídeo. Ela ficava na casa dos 25 mil reais. Uma placa de vídeo para o mínimo, né? Para trabalhar com fluidez, como os modelos tops aí, passava ali da casa dos 80 mil, uma placa, né? Então, para uma requisição, ou seja, para você montar de fato um data center que atenda muita gente, ou talvez atenda toda a sua empresa, não vale a pena montar, né? Tem muita coisa por debaixo dos panos. Eu estou falando aqui só do material, né? Cadê os profissionais para tomar conta, custo de energia, enfim, muitas outras coisas. Sobre esses custos, o mundo caminha, ou pelo menos algumas vertentes, eh, com essa preocupação climática que a cada ano se torna mais complexa e talvez irreversível. Esses data centers que você fala consomem muita energia e, paralelo a isso, também tem um consumo de água, é isso mesmo? Geralmente, né, quando a gente, uns 2 ou 3 anos atrás, eu via muito essa questão, né, do consumo de água pelos data centers, né? As pessoas ficam perguntando, mas a água entra no computador, né?
Como é que a IA bebe essa água, né? Geralmente essas águas que gastam muito é para resfriar, às vezes, por exemplo, você tem lugar que você produz energia nuclear. Os reatores precisam de água para poder serem, para resfriar eles. Então usa muito ali. E eu acho que a principal preocupação vem daí, eu acredito. Acho que do ano passado para cá, né, veio umas discussões, tem umas empresas querendo instalar data center no Brasil e tal. A galera ficou muito debatendo sobre isso daí, né? O quão isso é benéfico ou não. A Microsoft, na década passada, tentou um projeto de fazer uns data center submarinos, acho que abortou o projeto, não deu certo. A Meta, eu acho que tem alguns data center no hemisfério norte, né, mais próximo do polo, em regiões mais frias, para ajudar também, né, no resfriamento do próprio data center. Se você for pensar, né, por que eles precisam tanto, né, resfriar? Seu notebook, você quando abre uma meia dúzia de abas aí, a ventoinha já começa a soprar e ele esquenta, né? Agora imagina aí você ter centenas de placas de vídeo, não sei se você já viu ou quem estiver ouvindo, né, provavelmente já deve ter visto um computador game que tem a placa de vídeo, você vê a ventoinha grande ali dentro, tentando refrigerar ele, e agora você imagina isso daí numa escala de centenas, né, tentando resfriar, e a própria placa ali produzindo calor o tempo todo. Então, de fato, você precisa muito resfriar esses carinhas aí. Na faculdade, por exemplo, os servidores que eu tinha acesso, geralmente ficavam em salas que o ar-condicionado ficava ali no 16, né? Então, temperatura lá fora nos 35, lá dentro, na sala do servidor, gelado, para não aquecer. Então, de fato, precisa mesmo de resfriar esses caras aí. E tem a preocupação, né? Tem a preocupação do uso da energia. A energia geralmente, né, vai vir ali. No Brasil vem muito de hidrelétrica, então você tem que soltar muita água nas hidrelétricas, então é uma preocupação. Enfim, não tem como fugir, né, desse gasto de energia. E vamos entrar agora um pouquinho na questão, vamos chamar assim de do outro lado das IAs, que são utilizadas para manipulação, deepfake, maquiar a realidade. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Lucas, tá ficando difícil, distinguir um conteúdo real de um conteúdo produzido por IA. Como as pessoas, podem, ter certeza de que aquilo que ela está vendo é real ou é IA? Eu acho que essa, essa necessidade de checar os fatos, né, elas vêm aí, eu acho, desde a década passada, com rede social, onde principalmente pessoas mais leigas e idosos no geral acreditavam muito no que via na internet, né? Ah, isso é verdade porque fulano compartilhou e fulano não ia mentir. Só que a pessoa não para cogitar que fulano também pode ter sido enganado, né? Então, nunca foi comum das pessoas checarem os fatos. Então, às vezes, um cardzinho que você fez ali no Canva, uma montagenzinha tosca e compartilhou, era comum as pessoas caírem. Acho que com o passar do tempo, né, talvez as pessoas vieram aprendendo um pouco mais que nem tudo que está ali é verdade e tal. E aí vieram, né, agora as deepfakes, né, vídeos 100% gerados por IA, onde de fato fica difícil acreditar, fica difícil, no caso, né, acreditar que se é verdade ou não. E
como verificar, como validar? Geralmente você voltando para a própria internet e buscando em outras fontes confiáveis, né? Esse ano de eleição vai ser um ano muito perigoso, questão disso, né? Acho que 2018 já foi perigoso, com muita fake news. 2022 ali, eu acho que praticamente repetiu o que tinha em 2018, mas agora a gente de fato está com o inimigo agora é outro, né? De fato gerando vídeos e tal. Mas como validar isso, né? Voltando para a internet, buscando site confiável. Não tem muito. Agora, que site esse é confiável, né? Só não pode chegar num ponto onde você deturpa tudo que é o que é verdade e o que não é, né? Por exemplo, vamos supor que eu considere o site G1 confiável e não considere o Carta Capital confiável, ou Revista Fórum. E você não considera a Veja como confiável. Então você começa agora a acusar empresas tradicionais de confiável ou não confiável, né? Mas, enfim, no geral, é você pesquisar em empresas que você já confia, né? Em mídias tradicionais, uma determinada notícia. Mas se não for caso de notícia, né? For um vídeo de um parente, de um amigo, fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, né? Tentar checar com a própria fonte. As próprias redes sociais ultimamente têm tentado lutar contra isso, né? Fazendo tagzinhas de imagens e em vídeos para anotar que aquele conteúdo foi gerado por inteligência artificial ou não. Se não me engano, a Meta já faz isso com o Instagram. Se você publicar um Reels 100% gerado por IA e não marcar que foi feito por IA e eles descobrirem, a conta toma um tipo de banimento deles lá que é para você não engajar mais. O LinkedIn agora começou também, né? Você pode, como usuário, você pode denunciar que uma certa postagem foi feita utilizando IA e não está marcada como IA. E aí a pessoa toma um banimento, né? Então, a ideia é que, de fato, não é inibir que as pessoas usem IA para fazer as coisas, mas que ela diga que aquilo foi feito por IA, né? Mas o que você faz ou não faz, aí agora já é uma outra discussão, porque eu posso usar uma ferramenta dessa, gerar um vídeo de um professor explicando algum assunto e compartilhar. Isso é bacana, né? Mas eu não posso gerar de uma pessoa que eu não tenho direito de uso de imagem, né? E fazer algo para que não seja benéfico, né? Contexto de eleição, você pegar o candidato oposto do seu partido, né? O oposto daquele que você apoia e inventar alguma mentira, alguma coisa, gerar um vídeo com isso daí e compartilhar. Né? Isso, independente se você marca ou não que é IA, isso não é legal, é até crime, inclusive, né? Mas, enfim, continua sendo, de fato, um desafio. E eu acho que o maior problema, né, é que quem trabalha com isso, quem tem um senso crítico, não cai tão fácil nisso daí. Não é que a gente seja imune, né? Quem está mais próximo seja imune, não, mas a gente não cai tão fácil nisso. Mas quem não tem um senso crítico, simplesmente vai ver e vai acreditar. A gente tem muitos usuários de redes sociais que não, vamos dizer assim, não passou pelo processo da tecnologia ali de começar e seguir. Então vai muito é por isso que você falou sobre, fulano conhecido compartilhou. Inclusive esse termo deepfake, ele é recente, se não me engano, ele acho que começa de fato em 2018, né, utilizar esse termo para notícias falsas. Só, Lucas, que a gente tem um outro problema paralelo a isso, que são as manipulações de fotos, principalmente de fotos de crianças, que são pegas, nas redes sociais dos pais ou delas mesmas, para utilização, de cunho sexual, né, que aí a gente parte para uma outra categoria de crime e de falsificação.
Como as pessoas devem ficar atentas enquanto a isso, né, com essa situação que foge completamente o controle das plataformas, principalmente? Isso daí, né, você vai lá mais pro lado obscuro da internet, que você não vai ver na sua rede social e tal, mas enfim, eu acho que esse cuidado, né, de fotos, principalmente com criança, vídeos e fotos de criança, já é o cuidado que eu sempre ouvia falar desses cuidados, especialistas sempre diziam, desde, sei lá, da década passada de novo, que é você evitar, né, a exposição, né. A internet é um mundo aberto de muito fácil acesso, então, se você tem uma rede social sua e posta foto de criança, o ideal é que essa rede social seja fechada para pessoas conhecidas e cadastradas na plataforma, né, quem não tem conta ali não consegue visualizar. Mas eu uso minha rede social para trabalho, então ela tem que estar aberta, tem que estar visível ao público. Então a ideia é que você evite publicação de menores ali e tal, ou até fotos suas mesmo em ambiente familiar, é questão de produção. Eh, contra, esses talvez, entre aspas, não, esses de fato vilões aí da internet. Eu acho que já teve casos no Brasil, né, de situações assim de manipulação, né, de fotos. Você pegar foto eu acho que o termo, inclusive, se chama swap face, né? Você troca pega o vídeo de uma pessoa, coloca a face de outra e solta por aí. E hoje também a gente está, cada um tem sua verdade, cada um acredita em uma vertente, e aquela verdade absoluta parece que foi se diluindo ao longo do tempo. Como a gente vai convergir de fato? Porque se tem, principalmente no meio político, quem acredita em conto de fadas, quem acredita em Papai Noel, e a verdade, de fato, ou dos fatos, simplesmente desapareceram. Isso é um pouco complicado, né? Você falando da questão da verdade, eu já venho em mente primeiro uma outra coisa. É, hoje em dia, quando você vai consultar um profissional, seja ele qual for, né? Antigamente, né? Talvez eu não vou datar aqui, mas antigamente o que você ouvia do profissional era a verdade em pedra ali, que você levava com você. Hoje em dia, não. Você ouve, você volta, pesquisa, discute com a IA, discute com o Google ali, enfim, pesquisa no Google, discute e tal, para você até confrontar o profissional, né? Isso tem um lado bom, porque se ele errou, você consegue pegar ali no puro e ajudar, né? Por outro lado, acaba sendo talvez ruim, porque todo mundo quer ser o dono da verdade, como você falou ali, né? Não aceita discussões, porque existem verdades que não são absolutas, existem situações que você não tem uma única resposta, e a pessoa que bater um papo ali, talvez com o chat GPT, já começa a dizer é, especialista naquilo, né? Para o meio político, acho que é pior ainda, porque é, você começa a buscar fatos, enfim, que defenda mais o seu candidato e que, enfim, fatos contra o outro candidato, e você não quer mais ouvir falar de coisas que não sejam legais para o seu candidato, enfim. Mas essa questão aí, né, de verdade absoluta, de detentores da verdade, né, ou não ter mais uma verdade absoluta, seja lá, enfim, esses tipos de verdades, né, diferentes tipos de verdades. Eu vejo isso já vem acontecendo há alguns anos, não necessariamente com a chegada aí do chat GPT e tal. Eu acho que isso tem acontecido bastante com a ascensão das redes sociais, onde as pessoas se alimentam por redes sociais
e o que ela tem na bolha dela ali, ela fixa como verdade absoluta e que se dane o restante do mundo. Assim, entrando um pouquinho na questão desse monopólio da IA, antes da gente ir para esse assunto que daria uma ponte, que você começou a falar sobre a questão política, mas antes da gente entrar nesse último bloco nosso, eu queria ouvir de você um pouquinho o seguinte: é possível, outros países entrarem nessa briga, do desenvolvimento das IAs? Possível é, a questão é que barato não é, né, então assim, eh, primeiro, né, os primeiros modelos, né, as primeiras empresas ali praticamente rasparam tudo que tinha na internet para treinar os primeiros modelos e não foi barato, né, não foi barato, então, eu quero fazer isso hoje, né, não é barato. Existe aí também notícias e tal que empresas chinesas, por exemplo, ao invés dela treinar os modelos dela com informações que ela mesma ia lá raspar da internet, ela usa empresas americanas, né? Enfim, né? Isso não generalizando, mas eu acho que foram um mês passado, há 2 meses atrás, que um modelo específico de uma empresa chinesa, eles usaram o modelo da Anthropic. Eles usou um modelo lá para poder treinar o deles, né? Então, como essas, como eles fizeram isso por debaixo dos panos, não dá para saber, né? Mas eles criaram contas de uso gratuito ali, né? Segundo o que eu vi no noticiário, foram mais de 25 mil contas e, enfim, usou o do rival ali para poder treinar. Mas o principal barreira é dinheiro. Porque, primeiro, né, vamos, o Brasil quer entrar na disputa, né? Seja ela com uma empresa estatal ou uma empresa brasileira que quer entrar na disputa, né? Então, você tem que ter a infraestrutura, você tem que ter os profissionais em si, porque você não pode chegar para o ChatGPT e mandar ele criar um outro ChatGPT. Tem toda a expertise profissional por debaixo. Então, enfim, assim como diversos outros problemas no mundo, para você resolver, para você começar do zero, você precisa de dinheiro. A gente está aqui nesse bate-papo muito é, informativo e bem assim produtivo no sentido de conteúdo para os nossos ouvintes que vão ter a oportunidade de ouvir. E assim, todo mundo hoje usa as IAs, eu acredito que talvez tenha uma parcela muito mínima da população que não use, e são exatamente aquelas que estão longe das redes sociais, porque quem tem hoje uma conta na rede social, tem o Instagram, tem o WhatsApp, faz uso da IA, mesmo que indiretamente. Então, assim, você traz uma abordagem muito importante e além da parte técnica, a parte do dia a dia, do que a gente usa mesmo diariamente na nossa rotina. Estamos caminhando aqui para o final desse papo nosso, e como último bloco, a gente vai trazer a abordagem exatamente no que nos aguarda nas eleições desse ano. Você inclusive, deixou lá uma ponte para a gente chegar até aqui a esse bloco. A gente começou falando sobre a deepfake nas eleições de 2018 e que 2022 também seguiu, só que agora o inimigo, como você falou, é outro. Estamos preparados para as eleições em um mundo de deepfake
e de manipulação quase real? Eu acho que preparado não, né? Eu vi ontem no jornal falando sobre uma entrevista sobre o que o TSE tem feito, né? Montou um comitê de especialistas para poder discutir, analisar situações de uso da IA durante o período da campanha eleitoral. E eu vi especialistas, né? Alguns foram a favor e que de fato precisa isso, e os outros não é que foram contra, mas disseram que isso não é suficiente, né? A gente tem de fato aí um vácuo regulatório, não teríamos tempo hábil para poder regularizar, porque o processo todo é lento, né? A gente pode até lembrar um pouquinho da nossa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que rege tudo aí sobre dados coletados do usuário, como guardar, como processar, como destruir, quando destruir, e praticamente muitas empresas não seguem, existem na lei punições lá para quem não segue, para quem vaza, enfim, mas na prática não acontece, né? Não é tão simples. E no caso das eleições, de fato, a gente não tem algo bem concreto, né, descobrir que tal candidato está fazendo isso, né, não tem como, não tem um mecanismo específico de punir. É muito fácil também de a pessoa se passar por não fui eu que fiz, né? Geralmente, de fato, nunca vai ser o próprio candidato que vai fazer deepfakes, uso de campanhas em redes sociais a favor dele. Geralmente vai ser um assessor que pede um amigo para contratar uma outra pessoa, né? Então é difícil de chegar no mandante. Mas assim como a gente não teve forma fácil de investigar isso nas eleições onde as duas passadas aí que se usou muito campanhas de redes sociais, eu acredito que hoje vai ser campanhas de redes sociais, só que ao invés de compartilhar somente posts simples, vai ser posts com conteúdo gerado por IA. Então, digamos que a catapulta que usou em 2018 e 2018, 2022 para lançar pedra vai ser usada de novo agora, né? Mas agora é uma pedra quente. Então, vai usar o mesmo mecanismo, mas agora com conteúdos bem mais agressivos, né? Bem mais perigosos. E o Brasil hoje continua sem ter mecanismo aí pronto para poder defender disso. A população, acredito que muitas que caíam nas fake news continuam caindo e tal. Eu confesso que estou um pouco meio por fora de como que está as redes sociais, não a internet em si, porque eu tô, acho que podcast que a gente gravou em 2024 já tinha falado que eu estava há uns 2 anos sem Instagram, então agora eu vou fazer 4 que eu estou sem. E aí eu fico sem sentir como é, né, o usuário ali usando. E a gente tem, Lucas, na verdade, um acirramento na disputa que começa lá, de fato, em 2014, só que lá naquela época ainda não se tinha esses mecanismos. Aí vem para 2018, já tem um salto, 2022, mais ainda. Nosso público aqui do podcast é um público diverso, e como a gente tem o país dividido em duas vertentes ideológicas, como esse eleitor ele pode ver indícios, porque não é nem, aí seria mais complexo, seria a questão de checagem e etc. Mas como ele pode identificar indícios de manipulação, seja de um candidato A ou de um candidato B nessas eleições? Ah, de fato, né, como você falou, a gente acaba tendo um extremismo
não é um extremismo, é polarização, né? Você tem um mundo polarizado, você tem um Brasil polarizado, então você vai ter quase uma dezena aí de candidatos à presidência, mas no final das contas você olha para dois, às vezes três no primeiro turno, né? Geralmente no máximo três, nunca se discute mais do que isso. E o foco principal parece que é só o segundo turno, né? Só sempre ali o top 2 que você se discute, né? Mas eu acho que o primeiro ponto é você olhar o quão absurdo é, né? Aquela notícia, aquele vídeo, aquele ato, e buscar entender um pouco melhor sobre aquilo, né? Porque às vezes a fake news, o deepfake, vai continuar como o mentiroso da era pré-internet, né? O bom mentiroso não é aquele que inventa uma mentira do zero, mas ele pega uma parte do contexto e aumenta, né? Então ali você consegue passar mais como verdade, né? Então posso falar que a Zenil está se candidatando a vereador e ele foi processado por um agricultor, né? Digamos que sai isso daqui, né? E aí tira um print lá e tal, não sei o quê. Aí a pessoa imagina processado você cometeu o crime, e não necessariamente, né? Por exemplo, você vai pegar até qualquer candidato a governador, a presidente, seja lá qualquer cargo, ele já recebeu esse processo. Então, ser processado não necessariamente significa que você é um criminoso. Eu posso te processar, abrir um processo contra você por algo que eu alego que você tenha feito, e de fato você não tenha sido, né? Mas às vezes o ato de ouvir falar que fulano foi processado por ciclano já leva isso de forma pejorativa e tal, e então a partir desse nome aí, né, de foi processado, você começa a construir narrativas em cima disso daí. Então, eu acho que o maior problema está nessa questão. Então, você viu um conteúdo, um vídeo, uma imagem, alguma coisa, tenta entender o contexto, separar as partes, o que daquilo é verdade, o que não é. Às vezes tem meia verdade ali no meio, mas isso é o que falta, né? Ninguém quer parar e pegar. E também, às vezes, não é nem por preguiça, é pela enxurrada de conteúdo que você tem ali na cara. Né? Não é fácil você ficar o tempo todo ali checando fatos e tal. E como você, vê essa questão da regulamentação? A princípio discutia muito essa regulamentação das redes sociais e hoje se estende também às inteligências artificiais. Isso daí divide muito a opinião, né? De regulamentar, porque vai para aquela vertente das pessoas que dizem eu sou livre para falar o que quiser, então se você regulamenta, você está me calando o meu direito de falar. Mas, por outro lado, regulamentar não é necessariamente calar, é você falar aquilo que de fato é. Né? Talvez seja redundante que essa fala, mas, por exemplo, a difamação não necessariamente é uma liberdade. É uma liberdade de expressão de eu difamar alguém, mas eu tenho que assumir as consequências daquilo que eu falei, daquilo que eu difamei. Né? Então, acho que a regulamentação está nisso daí. Né? Só que existem algumas coisas que, de fato, não tem que ser regulamentado, porque, assim, se eu cometo, eu vou difamar alguém, e a pessoa tem o direito de me processar e tal, e eu tenho que pagar por aquilo que eu fiz. Só que, às vezes, a consequência da ação ali na rede social, na IA e tal, ela é irreversível, né? Eu vi casos, se não me engano, criaram uma fake news envolvendo uma
uma moça com um humorista, que eles tiveram um relacionamento, mas era fake news, eles não tiveram. Uma página de fofoca compartilhou, viralizou e ela não aguentou aquela pressão e se suicidou, né? Então você volta para o caso, né? Foi liberdade de expressão da página compartilhar aquilo? Aquilo é uma liberdade de expressão, de você cometer um ato que a consequência é a morte de uma pessoa. Então é algo bem complexo de se discutir, de regulamentar, né? Aí, por outro lado, vem as pessoas que dizem, a partir do momento que você regulamenta, o Estado começa a controlar e tal, não sei o quê, né? Mas não é uma linha, não é um meio fácil de você definir. Aqui você está regulamentando, até aqui está regulamentando, daqui para lá você está calando, não pode, né? Não é trivial, não é fácil você definir esse linear, né? A questão é que solto não pode ficar, né? E nesse Não. cenário, Lucas, que a gente vê essa situação da manipulação, ela é um cenário que a gente acompanha que é uma situação mundial. É claro que, a depender do país, a população, lida melhor com essas mentiras. Você acha que aqui no Brasil a gente precisa passar por um processo de alfabetização digital para que a gente consiga ter a população mais consciente dessas mentiras? Ah, acredito que sim, né? Só que muitas vezes tem de fato, né, a pessoa tem o analfabeto funcional, né? A pessoa tem de fato ali o ensino fundamental ou o ensino médio, às vezes até a graduação, né? Só que ele não tem o senso crítico, né? Então, de fato, sim, acho que seria bacana ter uma, uma forma que as pessoas aprendessem de fato a usar a internet, a usar a inteligência artificial, a usar a rede social. A questão é como, né? Se ninguém tá interessado nisso aí, enfim, não é fácil também de fazer levar essa educação digital, assim. Pelo menos, para mim, eu não vejo isso como algo tão fácil. Agora eu vou fazer a última pergunta para você, antes das suas considerações finais, ainda sobre a questão das eleições. Se a inteligência artificial tornar impossível diferenciar ou distinguir uma verdade de uma mentira, o que acontece com a própria democracia? Ela fica em risco, né? Porque aí agora entra, talvez aí nessa queda de braço, quem consegue mais alcance dessa sua própria verdade, né? Já onde cada um produz sua própria verdade, não existe uma única verdade, né? Mudando aqui a etiqueta, né? Então cada um mostra seu fato, mostra seu ponto de vista que dita aí como verdade, e aquele que tem o maior alcance é, acaba talvez ganhando essa corrida aí, né? Mas de fato coloca a democracia ali em risco. Meu irmão, prazer ter você aqui. É sempre um prazer receber você aqui no bate-papo. Você sempre traz as atualizações do que há de mais moderno, na questão da tecnologia, e agora com esses avanços da IAs, você sempre traz, essas atualizações para a gente. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado mesmo, o espaço aqui está sempre aberto, você sabe disso, que o podcast Papo de AZ está sempre aberto, e só tenho a te agradecer por nos proporcionar esse bate-papo e essas informações que você trouxe e essas atualizações com essas perspectivas, que a gente tem, e esse paradoxo louco que a gente começa
falando das IAs e dos benefícios, e ao mesmo tempo a gente termina falando do que ela pode causar de mal para a sociedade. Muito obrigado mesmo, Lucas. E eu passo para você deixar suas considerações finais aí e o que você espera daqui para o fim do ano. Tá. Eu também fico grato pelo convite, acho bacana, não só necessariamente por ser um podcast, mas pelo papo bacana que é. E sobre a questão das considerações que eu falo, que eu deixo aqui use a IA no dia a dia, use para melhorar a sua vida, use para poder ganhar tempo, para facilitar suas tarefas, seja no trabalho, pessoal, o que for. E, né, a parte boa, tente tirar o máximo da parte boa dela, né? Você mesmo trabalha muito, quem trabalha muito com rede social no geral, né? Então, gerar ali uns cardzinhos, alguns conteúdo, não necessariamente para você sair jogando enxurrada de coisas aleatórias na internet, mas para fazer o alicerce ali, montar o chassi do seu conteúdo, né? Para você ganhar tempo. E também ficar de olho, né, no lado obscuro ali e a gente volta aqui porque a gente falou recentemente, né, das fake news, deepfakes no geral. Esse ano de eleição, então, é um ano que, de fato, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente assiste, né? Não só para julgar que o candidato oposto, aquilo que está sendo feito é uma deepfake, mas às vezes até para julgar vídeo do seu próprio partido ali, que tem alguém tentando também jogar com as mesmas armas ali. Então, ter esse discernimento de buscar conhecimento ali. E, cara, daqui até o fim do ano, né? Eu acho que esses modelos que a gente teve aí, que a gente falou dessas empresas, devem de fato lançar mais alguma coisa daqui até o final do ano. Mas eu não acredito que seja alguma coisa tão revolucionária. Vai melhorar um pouco mais do que já tem e tal. Também opinião, né? Não sou vidente, não tenho bola de cristal aqui. E eu acho que na campanha eleitoral, quem tiver em rede social vai ver muita coisa gerada aí de fake e tem que tomar muito cuidado. Lucas, muito obrigado. Fica na paz, tudo de bom para você. E aos Valeu. nossos ouvintes, o nosso muito obrigado. Curta, compartilhe essa informação, essa verdadeira informação e assim, muito importante o que o Lucas traz sobre as abordagens das diferentes temáticas do uso da IA. A todos vocês, o nosso muito obrigado, fiquem todos na paz e até o próximo episódio.